Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip, vamos falar sobre o Victor Osimhen, que é o novo reforço do Galatasaray de maneira permanente. Vale lembrar que ele estava emprestado nesta última temporada, né? Chegou até a se comentar, o Fabrício Romano falou que tinha acabado a história dele com ele. Eu acho que ele ainda acreditava que algum clube, seja na Premier League ou em outras ligas, iria atrás dele, né? Chegou até a se falar do PSG atrás dele de novo, que foi quase o destino dele na última temporada, só que o Aurélio de Laurentiis acabou complicando toda a negociação. Já tinha até um acordo em termos pessoais entre PSG e Victor Osimhen, mas nunca se teve um acordo entre os clubes. E aí, no final da janela, teve aquela tentativa, entre aspas, do Chelsea, nunca devem ter oferecido algo próximo ao salário do jogador nigeriano, e aí aquele negócio não foi pra frente, teve que ir pro Galatasaray. A janela na Turquia, ela vai até mais longe do que as das outras ligas de pontos corridos do Campeonato Europeu, como é o caso da Premier League, La Liga, Série A, Ligue 1, Bundesliga, todas elas fecham no horário meia-noite do dia 1º de setembro. Mas a questão foi lá porque não tinha muito mais para onde ir, exceção, é claro, ganhar muito dinheiro na Arábia Saudita. E essa possibilidade reacendeu e ele recusou. Agora, ele se quer realmente jogar na Premier League, esse é o sonho dele, se ele quer realmente jogar na La Liga, sei lá, num clube de primeira prateleira, fica nítido que ele não vai fazer isso sem fazer sacrifícios no termos salariais, né? Tipo, eu consigo entender o lado dele de achar assim, que fez o suficiente para receber um salário digno de um atacante de primeira prateleira. Eu não acho que isso é errado do lado do Victor Osimhen. Eu vejo jogador recebendo mais e não é assim, na mesma qualidade dele. A gente já viu tanto jogador receber um salário absurdo, né? Eu não acho que o Victor Osimhen, ele é uma contratação com tanto risco de dar errado, como aconteceu com várias outras, né? Tipo, o Timo Werner deu errado, a gente também teve, por exemplo, Calvin Phillips dando errado lá no Manchester City, Jack Grealish, entende? Toda contratação é um risco, né? Mas olhando o Osimhen, eu acho que o risco não é tão grande assim, né? Para terem tanto medo de pagar um bom salário a ele, mas é aquele negócio, o jogador também tem que mostrar a ser disposto, né, a fazer um sacrifício pelo time, porque ele envia uma mensagem de assim, principalmente nessas equipes grandes, que assim, se ele não está disposto a fazer concessão nenhuma, será que ele não vai arrumar problema se precisar colocar ele no banco? Será que ele vai arrumar algum tipo de problema se o time não encaixar da maneira que ele gosta? Como ele vai reagir numa fase ruim? Então assim, esses questionamentos acabam acontecendo, eles de certa forma são válidos. E assim, né, o timing pro Osimhen eu acho que não foi o mais adequado. E essa aqui eu vejo também de um lado assim, né, tipo, quando a Napoli ofereceu a renovação, que levou o salário dele a esse ponto de mais de 300 mil libras por semana, né, como é que o cara diz não, né? Tipo, na época que ele renovou o contrato, era uma Napoli campeã, era uma Napoli jogando muito bem, tinha o Kvaratskhelia, era um time que estava considerado um dos melhores do mundo, pelo menos pelo futebol jogado, e tudo desmoronou muito rápido, né? Então, assim, esse é o grande problema, né? Quando você acredita que as coisas estão indo super bem, tudo bem ajustado, e do nada ela vira uma situação tão complicada e complexa quanto essa, né? Mas assim, a Napoli também tem os seus pontos negativos, né? Pode ser um lugar em que muito jogador floresce, mas nem toda saída da Napoli é fácil, né? O Dries Mertens, o Koulibaly tiveram, assim, times interessados antes, mas o De Laurentiis nunca facilitou a saída desses jogadores. Então, assim, é um time que tem um brio muito grande para peitar grandes ofertas, quer sair do jeito deles. Nesse caso, teve que, assim, aceitar uma oferta do Galatasaray, tipo, os 75 milhões de euros, 40 tem que ser garantidos de uma vez, aí tem pagamentos a serem parcelados. É um risco grande que o Galatasaray está fazendo, porque, assim, não é um time que pode sair gastando tanto dinheiro desse jeito, né? Tipo, o Campeonato Turco não deve pagar tanta grana assim, por mais que seja um país que cresceu economicamente, que tem uma torcida extremamente fanatizada, mas fato é que, assim, um investimento fora de proporção para um campeonato desse nível que vem se fortalecendo, há de se dizer, bem mais, por exemplo, que o português, bem mais que o campeonato holandês. Agora, o Osimhen vai continuar sendo o principal atacante da liga, acho que já foi na última temporada, não tem por que não ser mais uma vez, mas eu fico num pensamento, não acho que exista
a possibilidade dele ir para um clube de primeira prateleira tão cedo, entende? Assim, porque o Galatasaray não é, gente. O Galatasaray é um time de primeira prateleira na Turquia, mas na Europa como um todo não, né? E tão à toa, na Europa League eles não foram campeões, eles nem sequer passaram das oitavas de final, e o Osimhen jogou muito lá, né? Mas não adiantou. Então, assim, é um time que vai ser legal para eles, tipo, vai construir um ídolo dentro do Galatasaray, ele vai continuar recebendo uma grana legal, né? Tipo, ele vai fazer uma história bacana por lá. Isso tem seu valor, entende? Mas dá pra ambicionar mais, né? Tipo, esse é o tipo de jogador que podia estar facilmente no Real Madrid, né? Tipo, eu fico pensando, né? Se o Vinícius Júnior que tá complicando a renovação dele, né? Se ele realmente cometer esse erro de ir para a Arábia Saudita ou algum outro clube tiver disposto a pagar esse salário gigante a ele, né? Imagina, o Mbappé de ponta, o Osimhen de centroavante, tinha tudo para dar certo, né? Tem muito clube que eu veria o Osimhen jogando muito facilmente, o próprio Barcelona seria um legal, né? O Lewandowski não vai jogar para sempre, mas a questão é, o Galatasaray não vai vender barato e ele não vai estar disposto a fazer muitas concessões, né? Se ele não fez isso pro Chelsea, né? Faria para o Barcelona? Faria para Real Madrid? Eu acho que ele vai olhar com a cara, né? Vocês podem pagar o salário de jogador de primeira prateleira e façam isso. Então, eu não vejo o Osimhen saindo tão cedo do Galatasaray, mas por um lado ele parece estar aproveitando a vida dele por lá. Então, vamos ver o quanto tempo ele vai permanecer no clube turco, se em algum momento ele satura da liga e vai para a Arábia Saudita ganhar dinheiro, como foi as oportunidades que surgiram nesses últimos 3 anos e acabou recusando. Permanece na Europa, mas para mim num clube abaixo da qualidade dele. Um dos melhores centroavantes do mundo, mas é aquele negócio, né? Tipo, não estava disposto a fazer um sacrifício para ir para um clube de ponta do futebol europeu. Preferiu ficar no Galatasaray, mas como eu disse, tem seus lados positivos, tem histórias bacanas que ele pode criar lá. Então, assim, não vou tratar também como se fosse tudo ruim dele ficar no Galatasaray. A gente pode ver ali uma história bem legal e ele se tornando ídolo de uma equipe que assim, como eu disse, né, tem uma torcida muito fanatizada e torcida turca, pra mim, é possivelmente que dá mais show no todo da Europa, né? Tipo, são os mais apaixonados, são os mais efusivos, né? O futebol é quase uma religião em vários níveis lá, né? Tipo, você vê assim até esses aplicativos, SofaScore, né? A quantidade de seguidores que os clubes turcos têm é um negócio surreal. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.